Tá, então, aonde buscar? LinkedIn é uma forma de buscar. Google é uma forma de buscar. Aonde mais? Lembra, eu tenho que... Ops. O que eu quero aqui? Eu quero, estou na preparação, eu quero definir, encher o tanque. A definição já foi feita lá no planejamento, já defini o que eu quero. Aí eu tenho que encher. Aonde que eu busco? Google, ok, LinkedIn, aonde mais? Lá na Gapster, como a gente tem um público mais definido, que são os arquitetos, né? A gente está utilizando hoje a base do CAL para fazer uma busca ativa, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. E aí está fazendo uma prospecção mais voltada já para o público que a gente quer atingir, né? E eu estou utilizando essa base do CAL para buscar alguns contatos também. Boa, vou colocar isso aqui de uma forma diferente, então, porque a base do CAL fica uma coisa muito... eu te entendi, está correto, concordo, vamos botar de uma forma diferente. É eu trabalhar com associações, com sindicatos patronais. Então, sei lá, por exemplo, se eu quero vender para o pessoal da TI, eu vou lá na Procergs não, vou lá na... Como é que chama? Não é o sindicato da TI, é o... Enfim, sindicato patronal da TI. Ela, no caso dela, ela quer arquitetos. Beleza, vou lá no sindicato de arquitetos. Eu vou trabalhar um software para contadores, vou lá no CRC. Né? Enfim, então eu vou em sindicatos que têm lá associados, e muitas vezes eles até colocam no próprio site deles a lista dos associados, ali eu tenho uma base de suspects para trabalhar. Tá? Então, é uma outra forma. Beleza, show de bola. Temos o LinkedIn, temos o Google, temos associações. O que mais? Alguém mais dá alguma dica? Redes sociais no geral, assim, não? Redes sociais em geral. Me fala mais. Eu vejo também, assim, dentro de comunidades, né, do Facebook, mesmo tu não podendo publicar lá dentro, tu acaba tendo uma gama de contatos grande, né? Que tu pode pegar esses contatos e entrar individualmente. Boa, boa. Ok. Redes sociais é uma outra forma de buscar. Show de bola. Onde mais? Contatos com influenciadores. Boa, influenciadores. E aí fazer contato com eles e aí eventualmente usar as redes sociais para isso. Então, fazer de repente um conteúdo e ele vai divulgar para ti. E isso vai gerar uma reação àquela ação que tu teve. É uma forma de buscar suspects, buscar prospects também. Show. O que mais? Assim, no meu caso, eu tenho uma forma que às vezes eu uso, que como eu trabalhei em algumas empresas, eu conheci alguns diretores, gerentes, pessoas que trabalhavam com canais de venda, e de repente você muda alguma coisa e você não se torna muito concorrente dele direto. A gente, pelo menos eu faço isso, falo assim, poxa, aquele tal cliente lá, aqueles lá que a gente trabalhava, agora está vendendo isso. Você conhece, você tem como me ajudar a apresentar, me colocar lá também com a pessoa certa. Então, quer dizer, é uma coisa assim um pouco, vamos dizer assim, que envolve um relacionamento com alguém que você conheça, né? Então, não sei como explicar isso. Rede de relacionamentos. Então, eu tenho uma rede de relacionamentos. Vai um pouquinho ali no que a Aline colocou, não é a mesma coisa, é mais ou menos parecido. Eu tenho rede de relacionamento e aí eu vou fomentar essa rede de relacionamentos, ou então eu tenho influenciadores e eu vou fazer algum trabalho em conjunto com esse influenciador para trazer leads, não, para trazer suspects para a minha prospecção. Boa, que mais? Eu acabo usando também como auxílio o Google Maps. Google Maps, conseguir boa. encontrar empresas, indústrias. É muito bom também nesse processo que eu estou fazendo de capacitação lá para esse grupo de empresas de energia solar. O Google Maps é muito bom para eles, muito, 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 muito bom. Porque ali, inclusive, como eles vendem energia solar, a incidência de sol é uma coisa muito importante para saber se eu quero ou não quero. Lembra lá que eu tenho que decidir o que eu quero e o que eu não quero? Então, eles vão no Google Maps, botam lá, padaria. E aí eles veem todas as padarias de uma determinada região. E aí eles já olham lá no Google Maps, ali naquela parte via satélite, para ver se tem um edifício, se tem árvore, para saber se tem incidência solar. Se não tem incidência solar, se tem um prédio grande ali, os caras já descartam aquele lead. Então, já é uma forma de trabalhar também. Boa, show de bola.
Que mais? Indicação dos próprios clientes que já Indicação dão de em- cliente. Indicação de cliente é uma boa também. Já que tu vendeu para ele, o camarada gostou do teu produto, do teu serviço, do teu atendimento, do teu preço. Cara, e aí, beleza? Gostou? Gostou? Gostei. Então, cara, quem sabe tu me indica aí para quem mais eu poderia vender. Boa, é uma boa. Show de bola. Eu diria que nós pegamos a maioria aqui, tá? Tem mais algumas aí. Então, o Google Maps aqui é o primeiro que eu tenho, né? Que eu ia colocar aqui. Então, aqui fica ruim um pouco de ver na TV. No material que eu vou mandar para vocês, vai ficar melhor de ver. Eu coloco lá distribuidoras, por exemplo, e aí o legal do Google Maps é que eu já trabalho a região, porque eu não preciso nem dizer que é distribuidoras de Porto Alegre, porque eu estou com o Google Maps aberto aqui, eu boto distribuidoras, ele vai trazer distribuidoras naquela região. Se eu quiser aumentar o meu raio, é só dar um zoom out no Google Maps, mandar buscar de novo, e ele vai buscar naquilo que ele está enxergando. Então, é uma forma bem interessante, eu gosto muito de usar. Óbvio que talvez em alguns casos funcione e em alguns casos não funciona. De qualquer forma, é uma forma de fazer. LinkedIn, a mesma coisa, eu posso botar aqui distribuidoras. Aqui eu tenho uma série de outros filtros, né? Tamanho de empresa, segmento de empresa, número de funcionários, posso botar região, setor, tem uma série de filtros que o próprio LinkedIn tem. E aí tem alguns softwares que têm plugins. Eu vou ali, eu vou ter um plugin instalado, eu consigo capturar aqueles leads e já trazer direto para dentro da ferramenta, tá? Então, isso é uma possibilidade também. Inclusive, no Fenício, nós não temos essa funcionalidade, ela vai ser liberada em breve, já está no nosso desenvolvimento, essa integração com o LinkedIn, tá? Para fazer essa busca e já alimentar diretamente a ferramenta. Vai automatizar muito aí o processo. Tem empresas que vendem listas, tá? Empresas que vendem listas. Aí eu posso ir até no próprio Google e botar venda de lista de contato. Vai ter uma penca de empresas que vendem contatos. Algum de vocês já comprou contato? E aí, como é que foi a tua experiência, Bruno? Ó, sinceramente, por enquanto está havendo o resultado. É mesmo? Eu vejo realmente o mercado critica muito, né, a compra de listas. Eu, inclusive. Eu senti aí pelo jeito que você perguntou, mas primeiro eu trabalhei numa do empresômetro, né? Só que aí, como a gente está começando um trabalho, a gente achou que o custo ia ficar um pouco alto para início, então aí eu realmente encontrei um site ali de lista, eu não lembro agora se é listaempresas.com.com.br, lá eu coloco o KINAI, né? Em cima dos KINAIs da minha base, eu coloquei região, se vem com celular ou não, e-mail ou não. E aí comprei essa lista, e só que aí eu pego ela e eu trabalho um pouco ela, né? Eu dou uma analisada, eu consulto, porque tem algumas que realmente vêm empresas inativas, realmente vêm. Então eu faço uma qualificação dela ali primeiro e depois eu saio trabalhando. Mas por enquanto tem dado resultado. Eu já consegui, se eu não me engano, acho que 3 clientes com essa. É pouco, né? Assim, é porque eu estou começando um trabalho, mas de lista mesmo já vieram 3 clientes, fora outras oportunidades, né? Legal, 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 show de bola. As experiências que eu tive foram muito ruins, tá, Bruno? Que bom que tu conseguiu até, eventualmente, se quiser compartilhar com a galera depois aí, pode até pôr no chat se tu conseguiu o endereço disso daí, porque as que eu vi, porque o que esses caras fazem, tá? Como é que nós, uma vez, pensamos em criar uma base para entregar para os nossos clientes e acabamos desistindo. Como é que é o fluxo? A Receita Federal, a Secretaria da Fazenda, não lembro, acho que é a Receita Federal, ela tem toda a base de empresas do Brasil liberada para quem quiser pegar. Isso é um dado público, está lá, qualquer um pode pegar, óbvio, tu não tem todas as informações. O problema é que é muito difícil de ir lá buscar, tu ir lá buscar um por um, tem que buscar um por um. O que as empresas fazem? Elas fazem um robô para ir lá buscar esse negócio de uma forma mais automatizada. Nós chegamos a construir esse robô e buscamos essas empresas. Isso é fácil, relativamente fácil se tu tiver aí, conhecer um pouco de programação. Então, nós já montamos uma base de dados com todas as empresas do Brasil, com o KINAI, o CNPJ, o nome, o endereço, o nome de contato, o telefone de contato. O problema é que os dados são muito ruins, muito incompletos.
Por exemplo, assim, a grande maioria de contato, nome e telefone de contato, é do contador. Então, uma empresa, quando ela vai colocar lá para a Receita Federal quem que é o contato, normalmente ela bota o contador. Se a empresa tem um contador interno, show de bola, vai estar lá o telefone da empresa e o nome do contador da empresa. Agora, se é uma empresa que faz contabilidade externa, e muitas empresas estão migrando para esse tipo, né, de fazer outsourcing de contabilidade, às vezes eles até têm uma pessoa física dentro da empresa, porém ela não é funcionária da empresa, ela é funcionária de um escritório, e isso é cada vez mais comum aqui no Brasil. E aí é um pepino, porque eu ligo, vai dar lá no escritório de contabilidade, não vai dar na empresa. Então, o que as empresas, essas empresas que vendem listas fazem? Elas buscam os dados e tem um robô para buscar esse dado na Receita Federal, ele é público, e depois eles constroem outros robôs para melhorar os dados. Então, é um grande desafio, e é ali que está o valor, é conseguir melhorar a informação da base de dados. Esse é realmente o desafio dessas empresas. Algumas conseguem, algumas não. Tá? Então, provavelmente, tu conseguiu aí uma empresa que conseguiu criar bons robôs. Assim, como até comentei contigo ontem, que eu estava prospectando pelo WhatsApp, até para eu precisar de agilidade, eu faço filtro por WhatsApp, realmente, tem muitos que têm realmente o e-mail do contador, porém, o WhatsApp ali, ele está sendo do decisor, né? Opa, que bom. Então, sério, eu achei, então assim, até os diretores da empresa que realmente, não sei, eu fui lá, comprei por conta uma primeira, fiz aqui no estado de São Paulo, deu certo, aí como eu comecei a prospectar em outro estado, agora eu falei, compro para esse estado também, porque eles realmente também não estavam acreditando, e até que vem, eu ando tendo atenção, né, desse pessoal. Legal, Eu vou que bom. colocar aqui no chat. Tá, beleza, show de bola. Obrigado por compartilhar. Um pouquinho aí. Tá, então, assim, essas empresas vendem, tá? E aí é um desafio, então, montar uma base de dados. Por isso que nós acabamos desistindo de ter isso dentro da nossa empresa, porque, cara, desenvolver esses robôs aí dá um trabalho muito grande. Tem a questão aí de LGPD também, enfim, nós optamos por, não, tem empresas que são especialistas em fazer isso, deixa eles fazerem. O que nós temos é integração com essas empresas, então nós conseguimos capturar. Digamos, por exemplo, eu tenho o Fenício e eu comprei uma base de dados de uma determinada empresa, o que nós temos é uma integração dessa empresa com o Fenício. Então, isso tudo vem lá do Fenício, vem lá dessa base de dados para dentro do Fenício para poder fazer a prospecção. Então, essa é uma outra forma de buscar leads, via listas, tá? E aí aqui tem algumas, a mais conhecida no Brasil, a mais cara, inclusive, é a Nelway, tá? É a mais conhecida. Tem a Speedio, a Leadsubir, a Dinamize, a Econodata, enfim, tem várias empresas, essas aqui são as que eu conheço e já tenho aí alguma, né, já fiz alguns trabalhos em conjunto. E eles mesmos dizem assim, que tem alguns KINAIs que eles têm muita informação, outros KINAIs eles admitem que eles não têm muita informação. Então, quando eles vão te vender, eles já dizem, olha, eles têm um percentual que eles chamam lá de, não lembro o nome exatamente, percentual de acuracidade, alguma coisa assim. Então, eles dizem, olha, nesse KINAI eu tenho uma acuracidade X, nesse outro eu tenho uma acuracidade Y. Então, quando te vendem, eles já te dizem isso, e aí, óbvio, esse aqui é mais barato, esse aqui é mais caro. Tá? E por aí vai. Enfim, aí tem essas outras formas que vocês colocaram também, tá? E que eu faço muito. Participar de entidades de classe, inclusive uma coisa que eu faço muito para prospectar é fazer palestras gratuitas em entidades de classe. Por exemplo, sexta-feira agora, depois de amanhã, hoje é quarta, né? Depois de amanhã eu vou fazer uma palestra na ACI de Novo Hamburgo. Palestra gratuita, vou estar falando sobre o assunto, casualmente é um assunto do que até nós vamos tratar nesse treinamento aqui. E o que acontece? Eu vou participar, ao final do evento eles vão me dar o mailing de quem estava presente. E aí eu posso abordar aquelas empresas ali. Hoje até é um custo bem mais baixo, porque não precisa nem me deslocar. Antigamente eu tinha que ir para Santa Maria, para Caxias, para onde é que eu ia, para São Paulo, eventualmente fazer uma palestra. Tinha o custo de deslocamento, eventualmente, dependendo de onde tem até hotel, que tem que ficar lá, não dá para voltar no mesmo dia. Agora, normalmente eu voltava com 1 ou 2 contatos quentes lá para vender projeto e, olha, eu estou para dizer que eu não me lembro de algum evento que eu tenha participado que não gerou nenhum resultado. Então, é uma coisa que vale a pena.
para o meu negócio. Aí tem que ver, né? Cada tipo de empresa, cada negócio que eu vou fazer, isso pode valer a pena ou pode não valer a pena. É uma outra forma de se conseguir. Ou simplesmente entrando no site, como vocês falaram. Eu entro no site lá, acho que a Aline que comentou, não, a Aline não. Alguém comentou aí, eu entro no site lá e vejo todos os... A Maria Eduarda, né? Maria Fernanda, é isso, né? Isso, a Maria Fernanda colocou que ela entra no site daquela entidade e lá ela tem, então, os leads e ela consegue prospectar. Tá? Então, são formas, e aí tem que estudar formas diferentes. LinkedIn é uma forma muito boa, tá? Tem ferramentas, inclusive, que fazem capturas lá do LinkedIn. E, só que, se o meu público não está no LinkedIn, não adianta usar o LinkedIn. Maria Eduarda, a Maria Fernanda, por exemplo, ali, o público de arquitetos, acho que não estão no LinkedIn. Então, é um público que não adianta eu querer prospectar lá. Agora, se eu vendo para, por exemplo, grandes empresas, é o caso, de repente, do Barent ali, onde vai vender para grandes empresas, aqui talvez valha a pena, porque nas grandes empresas, normalmente, as pessoas estão lá no LinkedIn. Então, eu tenho, na verdade, que olhar para o meu negócio e ver onde é que estão as minhas personas. A minha persona é uma persona que usa o LinkedIn ou não usa? Não usa. Beleza, então o LinkedIn está descartado. Bom, então falamos dessas formas aí. Aí nós vamos para a triagem. Então, pensa bem, eu tenho que preparar, depois eu vou triar. O meu tanque já encheu. Então, eu fui lá no LinkedIn, eu comprei lista, ou eu fui no Google, eu peguei uma massa de empresas, 5, 10, 15, 20, 100, não interessa quantas, e eu vou pegar e vou cadastrar dentro de uma ferramenta. Então, aqui pressupõe que eu preciso ter uma ferramenta para fazer esse controle, tá? E aí eu vou ter que separar, aquela história lá da mineração. Eu peguei e joguei lá uma pá com cascalho, terra e um monte de coisa lá, folha, e tem alguma pedra preciosa ali no meio, eu preciso separar aquele entulho primeiro. E eu vou passar por duas etapas. A primeira etapa é a etapa da triagem. A etapa da triagem, eu vou ter que fazer algumas ações e o grande resultado, tem dois grandes resultados aqui. O primeiro grande resultado é, eu quero esta empresa, sim ou não? Então, ao final da triagem, eu preciso conseguir responder, eu quero essa empresa, sim ou não? Esse é o principal entregável da triagem. E aí, se eu não quero essa empresa, ela vai para descarte. Eu não quero. Né? Ou elimina da base de dados, ou bota um flag nela lá, que ela é a empresa que eu não quero, uma empresa que não tem fit. Se eu quero, eu ainda não passo para o vendedor. Se eu quero, eu passo para a próxima etapa, para a próxima fase, que é a etapa que nós vamos ver depois. Mas primeiro vamos dar mais uma pensada, uma falada aqui na triagem. Um detalhe. Para eu conseguir decidir se eu quero ou não quero, eu vou precisar de dados, de informações. Tá? Então, eu preciso de informações para conseguir decidir se eu quero esta empresa sim ou não. Então, esse é um outro entregável que eu preciso ter. Tá? Bom, está repetindo aqui? Tá. E aí, então, lembra, eu quero separar as empresas que eu quero das empresas que eu não quero. E aí, quais são os critérios que eu vou usar? Quais são os dados que eu preciso obter? Segmento. Aqui é fácil. Eu pego a empresa, e pelo próprio site eu já consigo ver lá pelos produtos e serviços, eu consigo saber qual que é o segmento, e eu dou uma olhada nos segmentos que eu fiz um planejamento prévio, quais são os segmentos que eu quero e que eu não quero. O ideal, eu não sei como é que é a ferramenta de vocês, o ideal é que na ferramenta de vocês tenham lá um campo para colocar segmento. E aí a própria ferramenta diga, ó, esse segmento passa, esse segmento não passa. Então, a minha ferramenta ela tem que me ajudar a decidir se eu quero ou não quero. Então, para isso, para a ferramenta me ajudar, eu tenho que ter um campo para colocar o segmento. Tem que ter um campo para botar a região também. E aí também tem que ter lá, deveria estar flegado na ferramenta quais são as regiões que eu quero, quais são as regiões que eu não quero, para eu poder, ferramenta, me ajudar a decidir. E tamanho. Aí tamanho, na verdade, não é tamanho. Que segmento eu tenho? O segmento A, B, C, D e D. A, B, C e D. E dentro do A eu posso ter o A1, o A2, o A3 e o A4. Tá? Então, eu posso ter subsegmentos. E aí eu vou colocar esse segmento barra subsegmento e a ferramenta vai me dizer, passa ou não passa. Vou botar a região e essa ferramenta me diz, passa ou não passa. Tamanho, não é tamanho. Tamanho eu vou ter que ter perguntas de tamanho. Acho que nós chegamos a conversar sobre isso ontem. Número de funcionários, faturamento, número de lojas, número de alunos,
sei lá, eu vou ter que ter alguns critérios, aí eu tenho que olhar para o que eu entrego, para o que o cliente tem, e vou ter que ver como é que eu consigo medir tamanho. E aí eu vou colocar essa informação na minha ferramenta, quais são os critérios, quais são as unidades de medida que eu vou ter que medir para decidir tamanho, vou ter que cadastrar isso na ferramenta, vou ter que coletar essa informação, imputar na ferramenta, e a ferramenta vai me ajudar a dizer se passa ou não passa. Se você conseguir explicar, ou se ficou confuso. Se alguém não entendeu, por favor, peça aí. Ok, todo mundo em silêncio, imagino que todo mundo entendeu. Beleza, então eu preciso ter esses critérios. Esses 3 são os principais critérios. Eventualmente podem ter outros, tá? Eu acho que esses aqui já cumprem bem a função. Se para o teu negócio tem uma outra variável, algum outro critério que é importante, então eu deveria pensar nisso daqui. E aí, eu não sei se dá para enxergar aí, mas eu preciso buscar dados. E aí, normalmente, deixa eu compartilhar a tela que vai ficar mais fácil de vocês enxergarem. E aí, normalmente, tem 2 origens, tá? Tem 2 formas. Uma forma é buscando no próprio Google ou, eventualmente, no LinkedIn, que é o que eu estou chamando aqui de antes de ligar. Então, antes de ligar, o que eu quero buscar? Segmento, por exemplo. Segmento, eu posso buscar no Google, no site. No Google. Como? Olhando no site. Olhando no site e vendo aqui o tipo de produto e o tipo de serviço que a empresa vende. Ou olhando o CNPJ, vendo o KNAI, e aí, né, eu teria que ter um depara de KNAIs e saber qual que é o segmento. Seria um pouco mais complicado, mas é uma forma. Outra forma, região. Então, região é outra coisa que eu posso ver no Google também, ou no Google Maps. Eu vou entrar no Google Maps e vou ver a distância. Que mais? Tamanho. Tamanho complica um pouco. Tamanho, normalmente, eu teria que ver. Então, digamos, funcionários. Funcionários, eu vou ter que ligar. Vou ter que ligar e vou ter que ligar para a empresa para saber. Então, aqui é uma informação que eu só consigo ligando. Ou seja, tem algumas informações que eu consigo, antes de ligar, buscando de forma online, algumas informações eu só consigo se eu ligar. Eventualmente, pelo LinkedIn, eu consigo ter alguma informação de funcionários lá dentro, tá? Então, poderia ser uma forma também de buscar. Fato é que vocês, então, deveriam ter, eu preciso ter um mapeamento eu preciso ter um mapeamento de quais são as variáveis e como é que eu consigo. Eu consigo de forma offline ou de forma online. O que eu gostaria que vocês fizessem? Eu gostaria que vocês colocassem aí agora, num papel, quais são as informações, deixa eu só compartilhar a tela de novo, quais são as informações que vocês precisam ter, e se vocês conseguem isso antes de ligar ou se vocês só conseguem ligando. E aí, e como que vocês vão conseguir buscar essa informação, ok? 5 minutinhos, 3 minutinhos aí para fazer esse preenchimento aí. Se alguém tiver alguma dúvida, me chama.
E aí? Foi? Certo? Quem aí quer compartilhar? Bora lá. Eu coloquei, então, algumas informações importantes antes de ligar para o cliente. Seria o segmento, a localização, o telefone e o e-mail da empresa. Boa. E após a ligação, seria a quantidade de funcionários, quem é o decisor, quem são os influenciadores de decisão, e se ela já trabalha ou possui determinado produto ou serviço, conforme a necessidade da venda. Beleza, show de bola. Desculpe, show de bola. Alguém mais quer compartilhar? Não? Ok. Beleza, vamos lá então. Bom, aí então nós vamos para a abordagem. Vamos para a abordagem. Um detalhe importante ali que a Aline colocou, tá? Tem dois tipos de dados que eu preciso buscar. Tem dois tipos de dados que eu preciso buscar. Tem dados que são dados para decidir se eu quero ou não quero, e tem dados para uso futuro, que é o que ela falou ali dos decisores e ou influenciadores. Então, às vezes, assim, quem que é o influenciador é uma informação que não é importante para saber se eu quero ou não quero. Agora, ela é uma informação importante para próximas etapas, que é o que nós vamos usar na abordagem, inclusive. E eu acho que essa é uma informação que eu devo buscar aqui na triagem. Então, bem colocado aí, Aline. Buenas, vamos lá. Então, agora nós vamos para a abordagem. Então, nós já planejamos, já definimos o tanque, já decidimos se eu quero ou não quero, ela já passou para cá. Aí, agora, nós vamos para a abordagem. Aqui na abordagem, também eu vou ter algumas tarefas que eu preciso cumprir, e o objetivo aqui é responder outra pergunta. Aliás, essa empresa me quer. Então, a minha empresa, quer aquela empresa. Eu me interesso por aquela empresa. Será que essa empresa está afim de mim? Tá? Aqui é uma coisa mais sim ou não. Aqui é uma coisa mais do será. Ainda a resposta ela vai ter que ser binária, sim ou não, mas é eu acho que ela me quer. Tá? Então, eu acho que ela me quer, eu acho que ela não me quer. Aí, se a empresa me quer, eu vou largar lá para o vendedor. Ela vai cair no funil lá do vendedor e o vendedor vai trabalhar, então, essa empresa. Se essa empresa não me quer, eu não a descarto. Aqui, se eu não quero, eu descarto. Se eu quero, mas ela não me quer, eu largo ela para nutrição. Então, ela vai para nutrição, a empresa não me quer agora, ela vai para nutrição e eu vou entrar em contato com ela daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano, enfim, vou ter que definir uma janela, dependendo do porquê que ela não me quer hoje, e aí eu vou entrar em contato com ela no futuro. E nesse meio tempo, enquanto ela não me quer, e ela está, então, em stand-by aqui, eu vou mandar nutrição. Então, ela vai lá para a minha ferramenta de inbound, provavelmente, e essa ferramenta vai mandar e-mail uma vez por mês, uma vez por semana, sei lá, vou definir aí um critério em função do perfil daquele cliente, e ela vai receber informações para que ela se lembre que eu existo, para ela se lembre, porque ela saiba que eu consigo resolver esse tipo de problema. Tá? Bom, então, aqui, para saber se eu quero ou não quero, eu preciso de dados. Para saber se essa empresa me quer ou não, eu vou usar o Bunch. O Bunch, alguém aqui não conhece o Bunch e o Spin? Quem não conhece o Bunch primeiro? Ok, tá. Bunch é um acrônimo, tá? Eu vou falar um pouco mais detalhadamente sobre ele, mas é Budget, Authority, necessidade e timing. Então, o camarada tem que ter dinheiro, eu tenho que estar falando com a pessoa certa, tem que ter uma necessidade e tem que estar no tempo correto. Tá? A necessidade, ela se cruza com o N do SPIN. Então, a necessidade,
eu vou definir, eu vou conseguir mensurar, eu vou conseguir medir usando o SPIN. E aí entra o SPIN. Quem aqui não conhece o SPIN? Ih, só um pouquinho, deu problema aqui. Eu estraguei o meu... Puta. Estraguei o meu carregador. Uhum. Galera, eu vou ter que... Deixa eu ver uma coisa se está carregando ou não. Ah, não, está carregando. Ele estragou, mas está carregando aí. Desculpa, quem não conhece o SPIN? Todo mundo conhece? Tá, ok. De qualquer forma, eu vou falar um pouco sobre ele, tá? E aí entra a palestra que eu vou fazer na sexta-feira que vem, que é o ponto cego do SPIN. Muitas pessoas dizem que conhecem o SPIN e elas não conseguem aplicar o SPIN. E mais, eventualmente, se eu sou um SDR, aí eu tenho lá um script lá para rodar e nesse script tem o SPIN. Se entra uma pergunta diferente do que está no roteiro, eu não sei usar o SPIN. Então, na verdade, eu não sei o que fazer. E eu faço um trabalho de acompanhamento nas empresas, de mentoria, onde eu fico escutando as ligações e vou dar feedback para os SDRs, para os profissionais. E o que eu mais vejo assim é quando vem uma pergunta fora do roteiro, a pessoa não sabe usar o SPIN. Ou às vezes até a pessoa acaba meio que saindo do roteiro ali, enfim, as pessoas têm uma certa dificuldade. E a principal dificuldade, inclusive, está no I, na grande maioria das pessoas, tá? É de trabalhar o I do SPIN, tá? Então, eventualmente, conhecer eu conheço, eu não sei aplicar. E aí, nessa palestra, eu vou identificar um pouco por quê. E no treinamento aqui também nós vamos entrar nesse assunto. Bom, vamos lá. A primeira coisa, antes de eu entrar no SPIN e do Bunch, aqui só estou dizendo que aqui eu preciso de dados, aqui eu preciso do SPIN e do Bunch. Antes de eu entrar no SPIN e do Bunch, deixa eu fazer um comentário com vocês, que é o seguinte. Na abordagem, eu tenho várias variáveis, eu posso ter vários caminhos, eu posso ter várias alternativas. Eu posso ter na minha ferramenta um script de abordagem. Eu acho que ter um script de abordagem é uma coisa perigosa. Eu acho que eu devo ter estratégias, no plural, de abordagem, e não um script de abordagem. Tá? Por quê? Porque tem várias variáveis que interferem no caminho. Se eu falar com um dono, eu tenho que seguir um caminho. Se eu falar com o cara da TI, eu vou seguir outro caminho. Se eu falar com o camarada da produção, eu sigo outro caminho. Beleza, até aí eu poderia criar uma pergunta, qual é o cargo da pessoa, e aí eu ramifico perguntas em cima disso. O problema é que, por exemplo, o dono, quais são as principais dores de um dono? Rentabilidade, lucratividade, tá? Reduzir custo, está nessa daqui. Perpetuidade da empresa dele, então ele tem que, de alguma forma, fazer com que a empresa dele perpetue, né? Ela precisa crescer. Crescimento, então, já seria uma expansão, aumento, né, do market share dessa empresa. São algumas das preocupações de um dono, tá? Pode ser atendimento ao cliente, aumentar o faturamento, uma série de coisas. Mas vamos pegar, então, aqui custos, tá? Lucratividade. Lucratividade é uma dor, um problema, uma preocupação de um dono. Então, aqui, se eu entrar por esse caminho aqui, eu vou falar de lucratividade. Só que o seguinte, se eu falar, vou pegar software, que é onde eu domino mais, ERP, se eu for vender ERP para um dono de uma empresa, para um CEO, para um diretor-geral de uma empresa de varejo, esse camarada vai estar preocupado com lucratividade. Ele vai estar preocupado com lucratividade no que o varejo, né, entende com lucratividade, que é comprar bem é tão ou mais importante que vender no varejo. Eu preciso ter controle de fila, o papa-fila que eles chamam, eu preciso reduzir lá a fila, porque se tem uma fila muito longa, o cliente pode desistir. Eu estou preocupado com cartão de crédito, consideração do cartão de crédito, aquilo ali é um pé no saco, e aí, eventualmente, se não controla direito, a operadora do cartão pode, ou por engano, normalmente por engano, não imagino que seja de má fé, mas, enfim, eu posso perder dinheiro nesse meio do caminho. É isso que um CEO de uma empresa de varejo está preocupado. Se eu falar com um CEO de uma empresa de serviço, ele também está preocupado com lucratividade, no viés de uma empresa de serviço. Ele vai estar preocupado com gestão de projeto, gestão de pessoas, gestão de contratos. Então, apesar de ser a mesma persona, ser o mesmo cargo, eles têm preocupações diferentes. Por isso que eu não posso usar o mesmo script para todo mundo.
Então, eu preciso ter aí uma série de variáveis que vão interferir no discurso e eu vou meio que ligando as chaves. Olha, ele é SEO, ele é do varejo tal, ele é da região tal, ele é do tamanho tal, eu vou oferecer o produto tal, e daí eu tenho uma estratégia para essas variáveis. Tá? Então, é algo que deveria ser pensado. Tá? Eu usar o mesmo script é um perigo, é um perigo. Bom, aí, então, tem uma coisa que nós chamamos de visão. Deixa eu compartilhar a tela para ficar mais fácil para vocês entenderem. E aí eu gostaria que vocês já pegassem papel e caneta e fizessem aí agora comigo aqui. Visão. O que é visão? São variáveis que interferem no discurso. Então, eu gostaria que vocês colocassem aí no papel quais são as variáveis que interferem no discurso de abordagem do negócio de vocês. Quando eu falar com a persona muda, se mudar a persona, muda a estratégia, coloca a persona. O segmento, se eu falar com o segmento A, eu vou ter um discurso. Se eu falar com o segmento B, eu vou ter outro discurso. Se eu falar com uma empresa de tamanho tal, eu vou ter um discurso. Um tamanho tal, vai mudar o discurso. Se eu tenho mais de um produto, se eu vender o produto A, eu tenho um discurso. Se eu vender o produto B, eu tenho outro discurso. Então, eu gostaria que vocês colocassem quais são as visões, ou variáveis, né? Quais são as variáveis que interferem no discurso. Se segmento for uma variável, tu vai botar, então, visão A, eu vou botar segmento. E aí, deixa eu ver se eu tenho esse exemplo aqui ou não. Eu tenho aqui, ó. Então, segmento, por exemplo. Segmento é uma variável, digamos, faz de conta. Segmento, para mim, é uma variável que interfere no discurso. Eu trabalho em indústria, eu trabalho em serviço. E dentro da indústria eu tenho móveis e bebidas, e dentro do serviço eu tenho vigilância e segurança. Se eu trabalhar com a indústria de móveis, eu tenho um discurso. Se eu trabalhar com a indústria de bebidas, eu tenho um discurso diferente. Se eu trabalhar uma empresa de vigilância, eu tenho um discurso. Se eu trabalhar com uma empresa de segurança, eu tenho outro discurso. Ou talvez não. Para móveis, eu tenho um discurso. Para bebida, eu tenho outro discurso. Para serviço, não interessa se é vigilância ou serviço, o discurso é o mesmo. Beleza, então eu vou trabalhar no segmento pai. Origem. Se veio do inbound, eu tenho um discurso. Se veio do outbound, eu tenho outro discurso. Então, eu quero que vocês coloquem aqui quais são as variáveis que tem no negócio de vocês e que interferem no discurso.
Ok, pessoal? Quem aí quer compartilhar? Ou querem mais tempo ainda? Eu posso falar? Desculpe, pode falar, Aline. Dentro do da Maria Fernanda, Maria, desculpe. que eu passo. Eu vejo que para nós são 4 coisas, assim, né? São as pessoas, o segmento, a origem ali, que nem tu falou, de outbound e inbound, muda muito, assim, o tipo de abordagem. Uhum. E também softwares, assim. Se a pessoa já utiliza ou não algum software, porque isso faz total diferença na hora, né, de fazer a venda em si. Na parte de segmentos, é entender se essa pessoa fabrica móveis ou se ela é realmente um arquiteto de interiores, um design de interiores, porque hoje aparece muito arquiteto disfarçado de marceneiro, que nem a gente chama, né? E aí ele produz projetos para móveis de uma fábrica, mas ele quer solução para a fábrica e não para o projeto dele. Então Entendi. são 2 coisas que distinguem bastante assim o tipo de produto. E as Ah, personas, né? Se é o dono, se é um projetista ou se é autônomo. legal. Legal. Ok, show de bola. Alguém mais? Valente, tu ia falar aí? Eu fiz mais por segmento aqui, eu acho, né? Não sei se, por exemplo, eu acho que eu até falei isso um pouco ontem, mas, por exemplo, hospital, como eu trabalho com controle de perdas e controle de validade de enxovais, então eu tenho que fixar na persona para falar desse tipo de coisa, para vender minha solução. Na logística, que a gente tem um sistema também, tem que se fixar na persona que seria um diretor, gerente ali que está ali que está ali vendo custos, fala de otimização de processo e lucratividade. Então, eu joguei assim, né? Coloquei as coisas dessa forma. Ok, beleza. Show de bola. Alguém mais? Eu acrescentaria, desculpa, Pode falar, pode eu falar. acrescentaria também como variáveis o momento do mercado, porque muitas vezes o momento do mercado ele pode influenciar na tua abordagem, a Tá, região boa. e também o tamanho, porque muitas vezes tu tem um proprietário de uma empresa, que é o decisor, é a persona, mas o tamanho dela vai influenciar muito na abordagem. Sim, concordo contigo. Se eu falar com uma big empresa, ele tem preocupações de uma big empresa. Se eu falar com uma empresa pequena, as preocupações mudam. Até, ok, os dois pensam em lucratividade, agora a forma com que eu vou abordar isso daqui é bem diferente. Concordo plenamente, Aline. Beleza, alguém mais? Eu acrescentaria aí ao que a Maria me disse, né, a questão das indicações também. Quando vem Para por quem indicação, veio indicado. aí é um pouco mais fácil, né? Então é diferente quando nós estamos prospectando. É. Aí, eu acho que a Maria Eduarda colocou a questão do inbound e do outbound. Eu acho que sim, isso é uma variável que interfere muito, tá? Tu imagina o seguinte, que eu tenho uma estrutura de inbound e ela está funcionando bem. Aquele primeiro desenho que eu coloquei lá de vocês, né? Para vocês, aliás, na aula de ontem. Quando um lead veio do inbound, é porque ele está pesquisando. Se ele está pesquisando, é porque ele tem um problema, então ele tem uma dor, ele está disposto a resolver o problema, ele quer resolver e ele chegou até mim. Cara, a venda ali vai ser muito mais fácil, o processo vai ser mais rápido. Pode ser que até ele não compre de mim, pode ser até que ele não compre de ninguém. Agora, que ele tem uma dor real, ele tem. E que tem uma grande chance de ele comprar de alguém, tem. Então, ali eu preciso ser muito rápido, porque senão o meu concorrente ganha essa jogada. Se é outbound, ele está parado, ele não está esperando a minha ligação, ele talvez ele tem uma dor, mas ele não se preocupa com essa dor, ele não está dando importância para essa dor, ele talvez nem saiba que essa dor tem a solução, e aí eu vou chegar para abordar ele. O discurso muda muito, 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 muito. Tá? Eu tenho um dono de uma empresa que é de uma mesma região, que é do mesmo tamanho, que é do mesmo segmento, é tudo igual. Um veio do inbound e outro veio do outbound. O discurso muda, pelo simples fato da origem. Tá? Então, eu acho que sim, essa é uma variável que também interfere. Eu até, Sandro, eu disse até na questão de indicação, como nós temos muita parceria com escritórios de contabilidade,
E então eles nos indicam muito, né? E parceiros também, então eu quis dizer a parceria está nesse Legal. sentido. Tá, aí já muda, te entendi. Aí também já é um discurso diferente do inbound. Eu achei que fosse indicação, tipo assim, o camarada está querendo comprar, pediu indicação, um amigo dele deu indicação e daí ele chegou até mim. Seria daí mais ou menos como o inbound, mas nesse caso não, como é parceria, o escritório me indicou, mas talvez ele não esteja esperando a minha ligação. Só que também não é um outbound puro, porque eu vou usar o escritório como âncora, como gancho para chegar até ele, para facilitar a abertura do discurso. E aí, ou seja, muda a estratégia de abordagem também. Bem colocado. Enfim, eu preciso ter isso mapeado, catalogado, e aí eu vou ter discursos distintos para cada variável dessas. Eu fiz um trabalho na TOTUS, na franquia aqui de Porto Alegre, e tu imagina, a TOTUS, na época, eles já mudaram, não sei como é que está agora, tá? Mas na época eles tinham 10 segmentos diferentes. Eles tinham, sei lá, 8, 9, 10 personas que eles abordavam. Leads do inbound e do outbound. Vários produtos, eles têm ERP, tem sistema de folha de pagamento, sistema de BI, de WMS, cara, um monte de coisa lá. Se tu pegar 10 segmentos, vezes, sei lá, vou chutar, 8 personas, vezes 2, inbound e outbound, vezes, sei lá, uns 10 produtos, 10 eu não diria, mas uns 5 produtos, multiplica isso daqui, quantos roteiros dá? Na prática, se multiplicasse todas as variáveis que tinham, daria mais, eu não sei o número exato, mas algo em torno de 200 roteiros. Cara, 200 roteiros, aí já entra um exagero de ficar aberto demais. Um roteiro só, um script só, eu acho que está errado. 200 também está errado. Normalmente os extremos, eles não são bons. O meio termo, normalmente, é algo melhor. Então, o que nós fizemos lá foi, cara, isso aqui faz o seguinte, ó, isso aqui corta, isso aqui tira, esses dois aqui, quando acontecer, vamos usar esse mesmo. Nós reduzimos aí para uns 20 ou 30 roteiros diferentes. Então, o SDR, lá eles chamam de APN, agente de prospecção de negócio, eles têm lá, sei lá, umas 20 estratégias de abordagem para usar. Tá? Então, enfim, eu preciso trabalhar isso aí de acordo com essas variáveis. Tá? Beleza? E aí, só que para eu ter o discurso, antes de montar o discurso, eu tenho que saber quais são as variáveis que interferem. E aí começar a fazer os cruzamentos. Se for dono, CEO, diretor-geral de uma empresa de varejo, eu faço assim. Se for e veio do inbound, eu faço assim. Se for do inbound, eu faço assado. Se for um dono, mas o segmento for outro e for inbound, eu faço assim. Se for outbound, eu faço assado. E eu começo a criar esses múltiplos roteiros. Bom, aí nós vamos para o pitch, antes de entrar no roteiro até, tá? Imagina o seguinte, eu fiz a triagem, essa empresa me interessa, eu quero conversar com ela me interessa. Eu já sei quem que é a persona, então, quando eu fiz a triagem, aquilo ali que acho que foi a Eduarda ou a Aline que comentou, não me lembro, acho que é a Aline, eu vou, além de buscar aqueles dados lá de segmento, telefone, região, eu vou saber também os decisores e os influenciadores. Ou seja, eu sei com quem que eu quero falar. Quando eu chegar na abordagem, faz de conta que é o Pedro. A minha persona, o camarada com quem eu quero falar, o nome dele é Pedro. Então, eu vou chegar, vou ligar, a telefonista vai atender e eu vou dizer, olha, por favor, me passa o Pedro. E aí a telefonista vai me passar para o Pedro. Podemos até falar depois um pouco aí sobre como passar pela secretária, tá? Agora faz de conta que tu já passou pela secretária e o Pedro está do outro lado e o Pedro vai atender a ligação e tu está fazendo uma abordagem para prospectar. Tu quer saber se aquela pessoa tem interesse em conversar contigo. Lembra que nós vimos na semana passada que as variáveis, né, que interferem no impacto da comunicação. Então, 7% são as palavras, 38% voz, ritmo, velocidade, timbre, volume e 55% as questões visuais. As expressões do meu rosto, como que as minhas roupas, enfim, óculos, relógio, brinco, como que eu me mexo, né? Se eu movimento a mão, não movimento a mão, se eu for visitar ele, o escritório, essa coisa toda. Na prospecção, nós perdemos mais da metade do impacto da comunicação. Isso é fato, isso é fato. Então, nós temos que, de alguma forma, aí, tentar otimizar isso daqui, tá?
Bom, então na prospecção nós temos esse problema aí. E aí, o que eu preciso? Quando eu ligo, eu tenho que ter atenção. Quando eu ligar para uma persona com quem eu quero falar, eu já sei que é aquela persona, já está isso mapeado, eu preciso ter a atenção dessa pessoa. E como é que eu faço para ter atenção? Bom, lembra que nós vimos também, ou antes disso até, aqui não interessa quanto tempo dura uma ligação de prospecção. Sei lá, depende. 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Aí vai depender muito do que eu vendo, eventualmente, né? Uma ligação de prospecção. Tá? Então, eu já fiz a triagem para buscar aqueles dados lá. Alguns eu busquei no Google, no LinkedIn. Outros, de repente, se eu comprei uma lista, já veio atualizado para mim. E alguns dados eu tive que fazer ligando. Então, eu liguei para lá e perguntei, quantos funcionários vocês têm? Como é que é o nome do diretor? Qual que é o e-mail dele? Eu fiz as perguntas lá com a secretária, com a telefonista mesmo, ela me deu essas informações. Isso é na triagem. Aí agora eu estou na abordagem. A abordagem eu vou ligar para a persona mesmo. Quanto tempo dura essa ligação? 5 minutos? 10 minutos? 2 minutos? Sei lá, algumas vão demorar mais, umas vão demorar menos. Faz de conta, não me interessa qual que é o número, tá? Vocês vão ter alguns critérios. Faz de conta que é 5, tá? Só para ter um número. 5 minutos vai durar uma ligação em média. Algumas mais, algumas menos. Vocês têm 20 segundos para desativar o reptiliano. Quem não se lembra, quem não sabe o que é o reptiliano? Levanta a mão. Quem sabe o que é o reptiliano, me explica. É a parte do cérebro que é voltada para as questões básicas de sobrevivência, defesa. Isso aí. É o nosso firewall. Lembra lá do nosso firewall. Então, é aquele camarada que ele só tem uma função. Garantir a tua sobrevivência. Tá, mas Sandro, só um pouquinho. Imagina, eu estou a quilômetros de distância, eu estou por telefone, estou a quilômetros de distância. Como é que eu vou fazer mal à segurança dessa pessoa? Bom, o reptiliano não está lá só para decidir se ele vai lutar ou se ele vai fugir. Não está lá só para decidir, para ter aquele ato reflexo, assim, para se livrar de alguma coisa. Ele está lá para garantir a segurança. E aí eu vou contar uma história para vocês, uma história não, vou fazer uma narrativa aqui, vocês vão dizer, tá, Santos, isso aqui é meio... Tu está exagerando aí. Sim, estou exagerando para poder explicar. Mesmo exagerando, tem um fundo de verdade. Então, imagina o seguinte, eu vou ligar lá para o Bruno. O Bruno não me conhece. Eu estou prospectando a empresa dele, eu achei que a empresa dele vale a pena, fiz uma pesquisa, nossa, a empresa do Bruno é uma empresa que me interessa. Eu vou ligar para ele para conseguir prospectar e ver se ele está a fim de conversar comigo. Aí o Bruno me atende e eu já começo, sei lá, eu vou com um discurso totalmente torto. Eu gostaria de estar conversando com o senhor e já blá, 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 aquelas coisas de telemarketing, assim, que tu... não precisa nem de 20 segundos, é 5 segundos e tu já sabe. É telemarketing, tu já está um jeito ou de desligar, ou de o que tu quer, enfim, já quer cortar a ligação logo ali. Então, mas imagina assim, eu começo a falar e aí o reptiliano do Bruno, ele tá lá e diz, puta merda, vou perder tempo. Aí ele já começa efeito causa-efeito, sabe aquele negócio tá, de uma coisa causa a outra, efeito dominó, né? Putz, vou perder tempo, vou me atrasar, eu tenho um monte de coisa para fazer, vou ficar atrasado, esse cara vai me encher o saco. Eventualmente, vai até querer me vender alguma coisa, se de repente, daqui a pouco eu até compro desse maluco aí e não deveria ter comprado, mas pior que isso. Ou talvez até não compre, mas eu vou perder tempo, tempo é precioso. Eu vou perder tempo, meu chefe vai ficar bravo, daqui a pouco o chefe fica bravo de ficar perdendo tempo de ficar atendendo essas ligações, ele pega, fica bravo, daqui a pouco ele pega e me manda embora, já ficou bravo por um outro negócio esses dias, aí fica bravo de novo porque eu estou perdendo tempo nesse telefone, ele vai pegar e vai mandar embora, ficar sem emprego, fico sem ter dinheiro para comer, não tenho dinheiro para comer, cara, eu vou passar fome, se passo fome 1 dia, 2 dias, 3 dias, daqui a pouco eu vou morrer, puta merda, vou morrer, se eu atender essa ligação, eu vou morrer. Então o reptiliano, opa, não posso atender. É exagero? É exagero. Agora, cara, o reptiliano, ele é primitivo, ele é de milhares de anos atrás. Uma coisa que não tem importância, ele começa a dar coceira, cara, eu preciso desligar, essa ligação não é importante. Pensa, é verdade ou não é verdade? Vocês atendem ligação aí de telefonia, de, sei lá, cara, dá ou não dá vontade de desligar na cara do infeliz que está do outro lado? Não desliga por
Às vezes desliga quando já está meio de saco cheio e às vezes é a quinta ligação do dia, porra, vai tomar banho, né? Se é a primeira, tu até, ok, tá, cara, não tem interesse, tchau, obrigado, tira o nome da lista, tal, que não adianta nada pedir para tirar, porque o cara vai te ligar igual de novo. Então, tu tem 20 segundos para passar pelo firewall. Tu tem 20 segundos para receber um post-it de, ok, vale a pena conversar contigo. É 20 segundos. E é binário. O reptiliano vai estar lá. Tu atendeu, alô, atendeu o telefone e o reptiliano vai estar lá. E ele está com 2 post-it, um vermelho e um verde. Dependendo, pum, jogou um vermelho, tu tá ferrado. Morreu no reptiliano e, cara, perdeu a persona, perdeu a ligação. Perdeu a ligação. Tu até pode, eventualmente, ficar 2 minutos com esse cara, só que ele não vai te dar atenção. A atenção, que era o que tu queria, tu não conseguiu. Beleza, ok, tu é alguém confiável, post-it verde, beleza. Aí eu tenho acesso para as emoções. Lembra, o reptiliano tem prioridade sobre os outros 2. A venda está na emoção. Só que se tu não passa pelo firewall, tu não passa pelo reptiliano, tu não chega na emoção. E aí tu não consegue tocá-lo, tu não consegue sensibilizá-lo para que ele queira dar um próximo passo. Tu perdeu aquela ligação. Aquele lead foi para um buraco. Ok? Então, é 20 segundos, não mais do que isso. É 20 segundos que tu tem para desativar o firewall. Sabe lá, aqueles filmes lá que tem uma bomba relógio, e o clock está lá, clique, 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 clique. Cara, tu tem 20 segundos. Qual é o fio que eu corto aqui? Cortou errado, explodiu. Tu tem que cortar o fio certo. Ok? Parece bobagem? Cara, é bobagem. É uma coisinha desse tamanho. Só que, cara, tem um impacto muito grande. Então, eu preciso ter um discurso adequado. E aqui, Banti, entra aquilo que eu te falei. Então, talvez, se as pessoas não estão te dando atenção, ou talvez tu tenha que fazer toda uma volta, eu acho que aquilo que tu me falou, acho que talvez até semana passada tu me falou isso, e ontem tu repetiu. Tu não repetiu. Tu falou alguma outra coisa e eu linkei com a semana passada. Eu acho que talvez tu precise estruturar um discurso de abordagem melhor. E aí eu pergunto para vocês estão ligando para mim agora. Como é que vocês fariam esse pitch? Quem aí quer arriscar? Eu posso dar o meu exemplo? Oi? Eu posso dar o meu exemplo? Pode. Então, assim, ó, me diz o que tu vende mesmo, Bruno, que não me deu mais? É um sistema de gestão, né? RP, SaaS. Um RP, para que tamanho de empresa, para que segmento de empresa? Eu tenho o completo, só que depende, né? Eu consigo atender uma empresa que ela quer só o emissor de nota fiscal, tá. como... Resumindo, então, volta, deixa eu te fazer uma pergunta diferente. Me dá um cenário. Que tipo de empresa eu sou, que papel eu sou, que persona eu sou? Ótimo. No caso, eu vou estar... A gente tem um módulo de nota fiscal para escritórios de contabilidade. Tá. Então, até visando a parceria, eu vou começar oferecendo esse módulo de emissão de notas. Eu sou, então, um escritório de contabilidade ou eu sou uma empresa? Um escritório de contabilidade. Tá, eu sou o contador, dono do escritório de contabilidade, é isso? Perfeito. Beleza, então, tu ligou, a telefonista atendeu, passou a ligação para mim, eu vou dizer alô e tu faz o teu pitch aí. Pode ser? Beleza. Pode ser. Tá. Alô? Opa, Sandro? Isso. Aqui é o Bruno, da Contrade Sistemas, tudo ok? Tudo. Beleza. Sandro, nós temos ajudado empresas aí do segmento, né, de contabilidade. A gente tem conseguido aí uma redução de 69% nas emissões de nota fiscal, né, um ganho de tempo de 69%, né, nas emissões de nota. E eu queria ver contigo se vocês estão tendo esses desafios hoje, estão demorando emitir essas notas, se o pessoal do fiscal está perdendo muito tempo, deixando de fazer outras tarefas para estar emitindo essas notas. O que você me diz? Quantos segundos tu acha que deu, Bruno, né? Foi rápido. Não foi rápido, tu levou, eu não contei, mas deu uns 40 segundos por aí. Talvez até 1 minuto. Eu não contei, posso até contar. Cadê meu telefone? Deu mais de 20 segundos, tá, Bruno? Se eu posso te garantir. Tá bom. Ele tá bom. Eu já vi discurso... vamos pensar assim. Ele tá bom. Ele só precisa reduzir o tamanho. Certo. Alguém mais quer fazer um outro pitch aí?
Um só, pessoal. Todo mundo fazendo pitch não vai dar, tá? Eu não consigo pegar todo mundo aqui. Deu medinho, então não dá. Isso aí, pessoal, isso aí eu diria que é um dos trabalhos que mais gera valor que nós entregamos aos nossos clientes. Fazer esse trabalho de mentoria. Então, aproveite, estou recebendo isso aqui de graça. Tá? Que é porque, beleza, não vou falar. Ok, vai continuar, eventualmente tu vai continuar fazendo o teu pitch errado e eventualmente tu vai continuar tomando um monte de telefone na cara. E às vezes o pitch pode ajudar. Às vezes o meu pitch não está bom. Às vezes é só o pitch que não está bom. O resto do meu discurso está legal. Só que como eu travei no pitch, eu travei no reptiliano, eu não consigo avançar. Mas ok, se alguém quiser, podemos fazer mais um aqui, senão avançamos. Sandro, lá na Gapster, a gente, como é uma coisa meio nova fazer prospecção ativa, assim, para nós, eu vejo que desde que a gente começou com essas pessoas da lista do Cal, a gente trocou de pitch, sabe? A gente começou com um, ele não teve resultado, tipo, 0 resultado. Aí a gente trocou para um segundo, a gente teve de 20 pessoas, 2 nos responderam. E aí, quando eu troquei, a gente está trocando para um terceiro e quase para um quarto, mudando algumas questões assim, de abordagem dentro desse pitch, né? E esse foi o que mais teve resultado, assim. Legal. Hoje a gente fez um comparativo e de 20 pessoas que foram contatadas, pelo menos 9 responderam. Opa. E responderam positivamente, né? Legal. Que aí a gente trabalha com esse método de, tipo, estamos fazendo uma pesquisa bem para saber qual é a dor do arquiteto hoje. Uhum. E muitos arquitetos falaram a mesma coisa, então a gente está conseguindo trabalhar em cima desse pitch. Legal. Isso aí que tu está falando, Maria Fernanda, é bem normal, tá? Eu começo com um pitch e aí vou testando. Se tá bom, beleza. Se não tá bom, eu vou mudando, muda isso, muda aquilo. Eu vou escutando as ligações, vendo lá, eu largo esse pitch, o que vem de volta, daí avaliando o que vem de volta, eu consigo ver eventualmente o que não está legal e vou mudando, tá? Isso aí é uma coisa que tem que ser feito constantemente, essa avaliação de pitch, tá? O teu, Bruno, então, só para te dar um feedback, sim, ele tá bom, a única coisa é reduzir tempo, a gente já vai ver como reduzir, tá? Legal. Uma dúvida, Sandro, igual eu te perguntei, ei, tudo bem, tudo ok? Eu já ouvi pessoas que dizem que não tem sentido, você nem me conhece, perguntar se eu estou bem ou não. Tem a ver, não? Eu não pergunto. Tu tem 20 segundos, cara. Perguntar se o cara tá tudo bem. Para quê? Para quê? Para quê? Tu tem 20 segundos. Legal. Se despede, assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que perguntar tudo bem? Qual é o... Tu tem que ter um objetivo. Se tu está fazendo isso, é porque tu tem um objetivo, tá? Uma premissa. Eu tenho outro treinamento que eu dou, é um treinamento de storytelling. No sentido de, se eu tenho que fazer como é que chama? O pessoal chama de pitch, né? Um pitch elevator, uma coisa assim, né? Aqui é um pitch de telefone, mas digamos que eu tenho que fazer um discurso, um pitch, uma rodada de negócio, onde eu tenho 2 minutos, 5 minutos para fazer o meu discurso lá. Um dos pontos que eu coloco nesse treinamento tu tem que ter uma premissa. Então, qualquer coisa que tu vai fazer porque tu quer algo. Se aquilo ali não atinge o algo que tu quer, tira fora. Então, eu te faço uma pergunta. Por que tu faria essa pergunta? E aí, fulano, tudo bem? Qual é o objetivo? O que tu quer com isso? Como uma pessoa de carismática, vamos dizer assim, eu me sinto muito... Nossa, será que eu não estou sendo grosso, sem educação, em não perguntar? Eu me sinto mal. Eu já ouvi isso, mas eu me sinto mal. E aí, tudo bem? Tipo, não sei se seria não, acho que não entraria num rapport, né? Nem entraria num rapport isso. Não... Entra no rapport. Então, vamos lá. O teu objetivo eu quero ser simpático, eu quero ser educado, eu quero criar rapport. Esse é o teu objetivo, certo? Beleza. Por isso, para cumprir esse objetivo, tu pergunta, e aí, fulano, tudo bem? Faz sentido isso que eu montei aqui? Sim. Sim? Para mim... Não. Eu estou perguntando se é como está na tua cabeça, ok? E eu diria que, ok, tá certo o que tu está fazendo. Tu está gastando tempo aqui. Tem outras formas de tu cumprir esse objetivo, mesmo sem perguntar. E aí, fulano, tudo bem? Como?
tom de voz. Por favor. O tom de voz, lembra o tom de voz, lembra do bar lá, do vídeo do bar que nós vimos na primeira aula. O tom de voz, ele vai ser educado, vai ser mal educado, vai ser ríspido, vai ser agressivo, vai ser amável, enfim, o tom de voz é algo muito importante. As palavras, eventualmente, que tu escolhe, elas também podem ser educadas ou não ser educadas. Então, eu, Bruno, procuro não usar, tá? Eu acho que tem outras formas de tu ser educado e de tu conseguir rapport. Tá? E de tu criar empatia. Tá? Beleza. E a gente já vai ver. Enfim, respondendo a tua pergunta inicial, eu costumo não fazer, eu costumo não perguntar. Legal. Beleza. Obrigado. E tem um motivo, tá? Porque, imagina, o reptiliano tá lá te escutando. E aí tu começa aquele gagigogó, e aí, fulano, é o fulano? Sim. Tudo bem? Sim. Não sei o que lá. Cara, tu tá perdendo tempo, o reptiliano tá ali. Ele tá com o post-it, ele já começa a ficar ansioso. Cara, tá passando os 20 segundos, eu tenho que botar o post-it, qual que eu coloco? Na dúvida, ele bota o vermelho. Tô exagerando. Agora, é melhor tu, sabe, usar bem os 20 segundos. Até tô lendo um livro aqui, ele está falando justamente disso mesmo, dessa questão psicológica. Uhum. Vou passar a mudar isso. Tá. Alguém mais quer colocar o pitch? Galera, aqui, ó, pode errar à vontade aqui. Eu vou fazer. Então, se demorar um minuto o pitch, tá valendo. Vamos lá, a ideia aqui é só... no Bruno ali, nós vimos que o pitch dele tá bom, a questão só é tempo. Manda aí, Rômulo. Eu vou dizer, Sandro... Primeiro, tu me dá uma situação. Que empresa é e que persona eu sou? Tá, você é o gestor de TI de uma empresa que terceiriza o atendimento ao cliente. Eu sou gestor de TI de uma empresa que terceiriza atendimento ao cliente. Isso. Beleza. E eu vou tô fazendo a prospecção para um software. Isso aí não interessa. Eu estou aqui fazendo o meu trabalho, beleza? Então tá, a telefonista vai passar a ligação, eu vou atender e daí tu segue o teu discurso aí, beleza? Então vamos lá. Alô? Sandro? Estou. Boa noite, Sandro. Quem fala é o Rômulo, da Nextcore. Então, Sandro, a gente aqui trabalha com integração, automação e controle de canais de atendimento. Eu estou te ligando para entender se existe oportunidade de melhora nos seus fornecedores de tecnologia, principalmente na questão de flexibilização de custo, para atender projetos menores, ok? Ok. Tá, vamos lá. Isso mesmo. Deu 25 segundos, tá? Então, tu já foi bem mais econômico aqui, em termos de tempo, que o Bruno. O Bruno não cheguei a medir, o Bruno deve uns 40 ali, fácil, tá? Aqui, o que eu vejo de melhoria no teu, Rômulo, tu já assistiu o Golden Circle, do Simon Sinek? Não. Não? Assistam. Ele vai... Daqui a pouco eu vou... No material que eu vou mandar amanhã, daqui a pouco eu vou largar aqui ele, tá? Eu não vou largar o vídeo, fica de tema de vocês assistirem. Assim, tu está trabalhando no quê? Eu acho que eu dei esse feedback para o Balint também ontem, né? Ou não? Agora fiquei na dúvida. Trabalhar no quê? Foi para ti que que a gente estava esquecendo das dores. Trabalhando muito e focando mais na solução. Isso, eu estou focando muito mais em mim do que nele. Tu já chegou dizendo que tu vende, tá? Entendi. Aqui, eu não sei se eu vou falar mais à frente, se eu não falo mais à frente, eu vou falar agora, tá? Isso aqui é importante para o pitch também. Imagina o seguinte, Paquetá. Vocês que não são aqui do Rio Grande do Sul, então eu vou dizer o que é a Paquetá e vocês processem aí, criem um nome de loja aí na região de vocês, tá? Paquetá é uma loja muito grande aqui, uma rede de lojas muito grande aqui no Rio Grande do Sul de venda de calçado. Então deve ter alguma outra loja aí na região de vocês que vende calçado. A Paquetá tem tudo que é shopping, eles têm loja, nas principais ruas de varejo eles têm loja, no centro eles têm loja, enfim, shopping, tudo que é shopping tem uma loja da Paquetá. Então imagina o seguinte, Paquetá, faz de conta que está eu, minha mulher, nós estamos no shopping, a minha mulher foi em algum lugar e aí, enfim, vai ficar um monte de tempo lá, já começa a entediar e tá, daqui a pouco, quando terminar aí me liga. E eu começo a dar uma volta pelo shopping, aí eu chego na Paquetá. Aí a Paquetá, imagina uma loja de calçado, né, que tem lá uma vitrine grande de vidro, um corredor de vidro, então tem uma parte de vidro aqui, um túnel onde eu vou entrar, vidro desse lado, de um lado masculino, do outro lado feminino, um monte de calçado para vender. Quando eu passo por esse corredor e entro na loja,
vem um vendedor e me aborda. Eles têm uma fila lá, não fica um atrás do outro, mas tem uma fila imaginária, né, dos atendentes. Não sei se alguém já trabalhou em loja de calçado aí. Aí vem o vendedor da vez, ele vem para me atender. E aí eu digo, não, obrigado. Ô, senhor, deseja alguma coisa? Não, obrigado, só estou olhando. E aí, beleza, eu entro na loja lá e começo a olhar. Eu disse para ele que eu não vou querer comprar nada, que eu só estou olhando. Ele não pode voltar para o final da fila enquanto eu estiver na loja. Então, ele fica ali, meio de longe ali e tal, né? Ele não vai ficar lá em cima de mim, mas ele fica ali me cuidando e tal. Aí eu começo, olha isso, olha aquilo, não sei o que lá. Daqui a pouco ele vem, senhor, se o senhor quiser se o senhor quiser se o senhor quiser uma outra cor, nós temos. Eu estou vendo que você está olhando marrom aqui, se quiser preto, bege e tal, nós temos outras cores lá em cima, eu lhe trago. Não precisa, só tô olhando. E aí, beleza, eu fico lá, pego um, pego outro, daqui a pouco gostei desse aqui, dou uma olhada e tal. Aí eu vou lá, me sento para experimentar e já não serve direito, que o negócio não entrou no meu pé, aí o cara chega ali, viu que eu estou com dificuldade, fala, senhor, se o senhor quiser um outro número aí, eu posso lá ali buscar, posso lá buscar. Não precisa, só estou olhando. Aí eu tiro aqui, largo, e ali eu fico, olho, uma meia dúzia de calçado, saio da loja. Quando saio da loja, ele puta a cara, vai para o final da fila e entra na fila de novo, né? Perdeu a vez dele lá, não pôde vender. Isso é paquetar, o vendedor tem que ficar ali no teu encalço. Aí eu vou saio dali e vou na Renner. Renner tem no Brasil todo, Renner provavelmente vocês conhecem. Renner, C&A, segue a mesma linha, tá? Chego lá na Renner, vou também no setor de calçado, faz de conta, e aí chego lá no setor de calçado, pego um, pego o outro, tal, aí eu vejo um calçado lá que eu gostei, e só que não tem o meu número, ou não tem a cor que eu quero. Aí eu fico procurando um vendedor, aí eu vejo um camarada de preto, lá na Renner eles usam um uniforme preto, eu vejo o cara de preto, aí eu saio correndo, vou atrás do camarada lá, ô, fulano, tá, tem... E é isso aí. Então, paquetar, agressivo, Renner, tu tem que ir atrás. O que nós na prospecção devemos ser? Nós não devemos nem ser paquetar e nem Renner. Acho que Renner, de novo, os extremos eles são ruins, o meio do caminho normalmente é melhor. Agora, é um meio do caminho mais para o lado Renner do que para o lado paquetar. Se tu chega agressivo demais, principalmente nos 20 segundos, esse cara se arma. Está querendo levar meu dinheiro. Vai levar meu dinheiro, vou ficar sem dinheiro, vou ficar pobre, não vou poder comer, vou morrer de fome. Ok? Então, no pitch inicial, eu devo... quanto menos eu demonstrar para ele que eu estou vendendo, melhor. Quanto menos eu demonstrar para ele que eu estou vendendo, melhor. E no teu discurso... Foi o Rômulo. Foi o Rômulo. No teu discurso, Rômulo, de cara eu vi que tu estava vendendo. Entendi. Óbvio que não é uma venda igual esses caras de Net, Vivo, Oi, TIM, Banco e por aí vai, que em 2 segundos eu vi que o cara está querendo vender, eu já quero desligar, já me dá uma coceira. Não, tu já foi uma venda bem melhor do que esses camaradas. Agora, cara, de cara eu vi que tu estava querendo vender. Entendi. E tem um monte, eu sou da TI, sou gerente de TI, cara, tem um monte de gente que me liga o dia inteiro não, mas tem um monte de gente que me liga regularmente querendo me vender. E eu já começo a querer me afastar. Aí eu me repetindo, putz, outro mala querendo me vender. Vou perder meu tempo, que o cara vai ter que falar, aí eu vou ter que explicar um monte de coisa para ele, e aí o reptiliano já se arma. Tá? Então, no teu pitch, o que eu mudaria é a ordem de como tu colocou as coisas. Tu primeiro colocou venda, depois tu colocou me ajudar. Cara, primeiro tu me ajuda, depois tu me vende. Entendi. Tá? Tu apresentou a tua empresa como uma empresa que está querendo me vender. E vai me ajudar. Não, apresenta a tua empresa como uma empresa que quer me ajudar e nem diz que tu vai me vender, só diz que tu vai me ajudar. Está implícito que eu vou ter que comprar. Ok? Beleza. Vamos lá, deixa eu ajudar vocês. Então, tem 20 segundos aqui para desativar o reptiliano. Então, eu preciso ter o discurso adequado. E como é que é a estrutura? Imagina, 20 segundos. O teu aqui foi rápido, nem me lembro quanto deu aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu acho que 25 até foi bom, tá? Eu digo de 15 a 20, tá? 20 é o limite. Se tu conseguir fazer em 15, melhor ainda. Mas o 20 já tá... deixa eu só zerar aqui. 20 já tá bom, tá? Eu dei um pouquinho mais. Bom, o que eu digo, então, em 20 segundos? Eu digo primeiro o meu nome. Imagina o seguinte, tu vai ligar e é o Pedro lá. Ô, Pedro, tudo bem? Aí o reptiliano dele lá, como é que tu sabe meu nome? E ele já começa a ficar desconfiado. Como é que tu sabe meu nome? Tu já me conhece? Onde é que tu me conhece? Então, bom dia, Pedro. Meu nome é Sandro. E não precisa dizer, ô, Pedro, tudo bem? Cara, economiza isso aqui.
Um tom educado já é o suficiente, não precisa perguntar se ele está bem ou se ele não está. Então, vamos lá. Bom dia, Pedro. Meu nome é Sandro. Isso pessoaliza a comunicação. Já começa a ficar educado. O simples fato de tu já falar o teu nome já é uma educação. Oi, Pedro. Meu nome é... Bom dia, Pedro. Meu nome é Sandro. Eu trabalho na empresa Pimpim, trabalho na Finício. Bom dia, Pedro. Meu nome é Sandro. Eu trabalho na Finício. Isso profissionaliza. Tá? Então, aqui também, isso tudo já está sendo educado, eu estou me posicionando quem eu sou. Tem um outro ponto importante. Bom, vamos lá. Então, bom dia, Pedro, meu nome é Sandro, eu trabalho na Finício. Pedro, eu estou te ligando porque blá, 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 blá. Esse aqui, para mim, é um dos mais importantes. Isso aqui é para conseguir rapport, é para ser educado lá, tá? Esse aqui é o mais importante, é o mais importante. Dos 20 segundos, se tu puder usar 18 segundos aqui e um segundo aqui, um segundo aqui, um segundo aqui embaixo, show de bola. Ou 17 aqui, um aqui, um aqui, um aqui, show de bola. Esse é o mais importante. E por último, permissão. Cara, pode falar comigo sobre isso agora ou tu está muito ocupado? O Aaron Ross, inclusive, ele coloca a permissão antes do motivo. É uma possibilidade também. Bom dia, fulano, meu nome é Sandro, trabalho na Finício, pode falar agora ou tu está muito ocupado? Inclusive, ele coloca isso. Eles têm um termo em inglês para isso, que eu não lembro exatamente como é que é, mas, enfim, uma tradução nossa aqui seria, pode falar comigo agora ou te peguei num mau momento, tu está muito ocupado, alguma coisa assim. Mas é uma coisa minha que eu estou dizendo, tá? É como eu faço, enfim, vocês não precisam fazer como eu faço. Eu, Sandro, acho que é mais fácil o camarada dizer se ele pode falar comigo, se ele sabe o motivo da ligação. Fica mais fácil para ele decidir, tá? Agora, eventualmente, eu liguei para ele, disse meu nome, disse a empresa, e aí eu peço permissão, ele diz assim, pá, cara, vou entrar numa reunião agora. Então, na verdade, o motivo não me interessa. Agora, ele está lá no dia a dia dele lá, está fazendo um monte de tarefas dele lá. Quando eu peço permissão, se eu digo o motivo, fica mais fácil para ele decidir se ele pode querer falar ou não, se ele quer falar comigo ou não. Tá? Agora, enfim, testem, pode fazer teste AB. Algumas ligações tu bota o motivo antes, algumas ligações tu bota o motivo depois. Tá? Então, como seria sem o motivo? Bom dia, fulano, meu nome é Sandro, eu trabalho na Finício, consegue falar comigo agora? Se ele responder sim, olha, fulano, eu estou te ligando porque blá, 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 blá. Ok? Aí vai acabar demorando mais de 20 segundos, porque tu fez uma pergunta, ele vai ter que responder, tá? Então, enfim, testa isso daqui, tá? Eu acho que isso aqui dá um bom resultado. Isso daqui é fácil, isso daqui é fácil, isso daqui é fácil, isso aqui onde as pessoas se perdem, no motivo. Tá? E aí entra o Golden Circle. Então, o motivo, ele tem que responder essas duas perguntas. Primeiro, por que eu estou ligando? Eu tenho que saber por que estou ligando, ok, é fácil de eu saber por que estou ligando, agora eu tenho que ter muito bem isso, por que eu estou ligando e principalmente por que a pessoa do outro lado deve me atender. Por que cargas d'água que aquele camarada está do outro lado vai me atender? Imagina o seguinte, eu sou diretor de TI, de uma empresa de terceirização de telemarketing, e eu tenho um monte de atribuições aqui. Tem usuário me ligando, tem gestor de outra área que está pedindo lá que o relatório não está dando certo, o usuário está reclamando que o sistema caiu, o meu fornecedor está não sei o que lá, eu estou cobrando meu fornecedor porque tem um problema de integração aqui. Eu tenho um monte de problemas para resolver no meu dia a dia. Ou seja, a minha agenda está cheia. Eu dificilmente vou ter um determinado momento no dia onde eu fico lá sem ter o que fazer. Dificilmente isso vai acontecer, dificilmente. Então, a minha agenda está cheia de coisas a fazer e, normalmente, eu estou na correria lá, estou sem tempo. Né? Tempo é um recurso escasso. Por que cargas d'água que eu vou arrumar um espaço na minha agenda? Então, quando tu for ligar para mim, tem que ser alguma coisa que seja boa para mim. Aí entra aquilo que eu falei, Rômulo. Se tu tentar me vender, puta merda, não quero me vender. Agora, se tu me ligar para tentar resolver algum problema que eu tenho na minha agenda aqui, que é um monte de pepino, aí eu te dou atenção. Por isso que eu acho que o motivo ele tem que ser antes da pergunta. Só que ele tem que ser antes da pergunta se o motivo for bom. Se o motivo for ruim, não interessa se for antes, for depois, o cara vai dizer que não. Então, na verdade, eu tenho que ter em mente, né, por que eu estou ligando, mas principalmente, por que esse camarada do outro lado vai me atender? O que eu vou agregar no dia a dia dele?
Isso tem que estar no motivo. É o que eu vou agregar no dia a dia dele. Não é o que eu estou vendendo. O que eu estou vendendo vai ajudar nisso. Só que eu não vou falar do que eu estou vendendo, eu vou falar do que ele vai resolver, vai ganhar, vai melhorar, vai não sei o que lá. Tá? Então, o foco tem que estar na empresa dele. O foco tem que estar, o interesse tem que estar nele. É isso. A tua empresa, fora, sai fora daqui, não tem nada a ver. Lembra que eu falei ontem? O que eu vendo, não interessa o que eu vendo, não interessa quais são os benefícios, as vantagens, as características, blá, 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 blá. Nos 20 segundos, isso não interessa nada, nos 20 segundos. Aí lembra que são 5 minutos. Nos primeiros 20 segundos, isso é zero. Depois, aí, ok, aquilo ali vai ter importância. Ok, até aqui? Bom, vamos lá. Aí entra o Golden Circle, tá? Eu vou... Esse é um vídeo que ele tem... É um TED, ele tem, se eu não me engano, 20 minutos, 18 minutos, alguma coisa assim. Eu vou largar só a primeira parte dele, que são 5 minutos. 4 minutos, alguma coisa, praticamente 5 minutos, tá? Nesse vídeo, algumas coisas importantes. Primeiro, o Simon Sinek, ele é um pesquisador das questões comportamentais, como que as pessoas decidem, ele fala muito sobre liderança, blá, 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 blá. Ele é um americano, ele está fazendo um TED, uma palestra, nos Estados Unidos para americanos. Então, é um americano falando para americanos. Nós temos, lá, os americanos, eles usam muito Apple. Aqui no Brasil também, lá muito mais do que aqui, e ele vai falar de computadores Apple. Aqui no Brasil é raro ver isso. Tem gente que usa, a grande maioria aqui, a grande maioria esmagadora, usa Windows. Eu diria que talvez em segundo lugar é Linux, e aí talvez em terceiro lugar venha a ser Apple, tá? iOS. Como celular, até não, mas como computador, sim. Lá não, lá já é bem mais comum tu encontrar pessoas usando um MacBook, um desktop ou um notebook da Apple. Então, o exemplo que ele dá é de computador. Muda isso para telefone, então faz de conta que ele está usando como telefone, tá? Ele vai falar, então, da Apple, do Martin Luther King e dos irmãos Wright, para explicar o conceito dele do Golden Circle, ok? Eu vou largar só a parte da Apple, depois eu vou cortar. Vale a pena vocês assistirem todo o restante, porque ele, inclusive, vai falar do cérebro reptiliano e do cérebro límbico. Ele não fala com esses nomes, mas ele usa um nome diferente, mas ele está falando da mesma coisa, tá? E não, nessa parte que eu tenho aqui, eu cortei isso aqui, então vale a pena vocês assistirem o completo. Vamos assistir aqui, depois a gente comenta. Vou só compartilhar que fica mais fácil de vocês enxergarem. How do you explain when things don't go as we assume? Or better, how do you explain when others are able to achieve things that seem to defy all of the assumptions? For example, why is Apple so innovative? Year after year after year after year, they're more innovative than all their competition. And yet they're just a computer company. They're just like everyone else. They have the same access to the same talent, the same agencies, the same consultants, the same media. Then why is it that they seem to have something different? Why is it that Martin Luther King led the civil rights movement? He wasn't the only man who suffered in a pre-civil rights America, and he certainly wasn't the only great orator of the day. Why him? And why is it that the Wright brothers were able to figure out controlled powered manned flight when there were certainly other teams who were better qualified, better funded, and they didn't achieve powered manned flight, and the Wright brothers beat them to it? There's something else at play here. About 3.5 years ago, I made a discovery. And this discovery profoundly changed my view on how I thought the world worked, and it even profoundly changed the way in which I operate in it. As it turns out, there's a pattern. As it turns out, all the great and inspiring leaders and organizations in the world, whether it's Apple or Martin Luther King or the Wright brothers, they all think, act, and communicate the exact same way, and it's the complete opposite to everyone else. All I did was codify it. And it's probably the world's simplest idea. I call it the Golden Circle.
Why, how, what? This little idea explains why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't. Let me define the terms really quickly. Every single person, every single organization on the planet knows what they do, 100%. Some know how they do it, whether you call it your differentiating value proposition or your proprietary process or your USP. But very, very few people or organizations know why they do what they do. And by why, I don't mean to make a profit. That's a result. It's always a result. By why, I mean what's your purpose? What's your cause? What's your belief? Why does your organization exist? Why do you get out of bed in the morning? And why should anyone care? Well, as a result, the way we think, the way we act, the way we communicate is from the outside in. It's obvious. We go from the clearest thing to the fuzziest thing. But the inspired leaders and the inspired organizations, regardless of their size, regardless of their industry, all think, act, and communicate from the inside out. Let me give you an example. I use Apple because they're easy to understand and everybody gets it. If Apple were like everyone else, a marketing message from them might sound like this. We make great computers. They're beautifully designed, simple to use, and user-friendly. Want to buy one? Meh. And that's how most of us communicate. That's how most marketing is done, that's how most sales is done, and that's how most of us communicate interpersonally. We say what we do, we say how we're different or how we're better, and we expect some sort of behavior, a purchase, a vote, something like that. Here's our new law firm. We have the best lawyers with the biggest clients. We have, we always perform for our clients, do business with us. Here's our new car. It gets great gas mileage. It has, leather seats. Buy our car. But it's uninspiring. Here's how Apple actually communicates. Everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. We just happen to make great computers. Want to buy one? Totally different, right? You ready to buy a computer from me? All I did was reverse the order of the information. What it proves to us is that people don't buy what you do, people buy why you do it. People don't buy what you do, they buy why you do it. This explains why every single person in this room is perfectly comfortable buying a computer from Apple. But we're also perfectly comfortable buying an MP3 player from Apple, or a phone from Apple, or a DVR from Apple. But as I said before, Apple's just a computer company. There's nothing that distinguishes them structurally from any of their competitors. Their competitors are all equally qualified to make all of these products. In fact, they tried. A few years ago, Gateway came out with flat-screen TVs. They're eminently qualified to make flat-screen TVs. They've been making flat-screen monitors for years. Nobody bought one. And Dell came out with MP3 players and PDAs. And they make great quality products, and they can make perfectly well-designed products, and nobody bought one. In fact, talking about it now, we can't even imagine buying an MP3 player from Dell. Why would you buy an MP3 player from a computer company? But we do it every day. People don't buy what you do, they buy why you do it. The goal is not to do business with everybody who needs what you have. The goal is to do business with people who believe what you believe. Ok? E aí, o que vocês acharam? Faz sentido. Sentido, né? Aqui tem algumas... Bom, primeiro vamos lá. O que vocês acharam? O que vocês acham que dá para trazer no negócio de vocês? Bom, eu já li o livro dele, né? Começa pelo porquê. Pelo porquê? É isso aqui. Então, assim, realmente dá uma bugada, faz diferença, assim. Nota, a Apple, e assim, quem usa a Apple, enfim, quem é fiel à Apple, cara, não interessa se eu tenho o mesmo produto Apple e um outro produto de uma outra marca, eventualmente aquela outra marca tem features melhores, cara, não interessa, eu vou comprar a Apple. A Apple não vende o produto, a Apple vende uma coisa maior, que é esse porquê aqui, tá? Tem que fazer algumas adaptações do discurso dele para prospecção, tá? Falamos disso daqui a pouco. Deixa de lado. Por enquanto, do que vocês viram aqui, o que vocês acham o que vocês entenderam, o que vocês acham que dá para usar, o que vocês acham que não dá para usar?
Para mim também faz sentido, Sandro. Na hora que ele estava falando, eu me lembrei de um caso bem rapidinho para comentar para todo mundo sobre o Elon Musk. Não sei se todos conhecem, mas há poucas semanas atrás era o homem mais rico do mundo, Sim. representado e conhecido por muitos pela empresa Tesla. E de repente, em determinada parte trajetória da carreira dele, ele resolveu lançar um whisky, uma garrafa de whisky. E em poucos minutos que ele lançou lá, não sei se foi pelo site, enfim, um site específico, esgotou. Então não tem nada a ver o Elon Musk, a Tesla com o whisky, mas acredito que pelo porquê, e, enfim, tudo que ele construiu, ele Sim. conseguiu vender isso também. Sim, não interessa se o uísque é bom. As pessoas acreditam. O Elon Musk é um cara que ele. Imagina, o cara ele descobriu uma forma. Porque assim, o carro a elétrico já tem há bastante tempo. Ele conseguiu, pelo que eu entendi, tá? Não fui muito atrás, mas o que eu entendi é isso. Ele conseguiu uma forma de fazer bateria que não esquente tanto, que dure mais tempo a carga. Ele revolucionou. E ele, ao invés de patentear isso e só ele usar nos carros dele, ele construiu a Tesla e, ó, tá aqui, ó, pode fazer. Por que que ele fez isso? Porque eu assisti uma entrevista dele onde ele disse o seguinte, cara, imagina que eu estou num barco, eu estou na Terra, estou num barco, e aí esse barco está furado, está entrando água, poluição, petróleo é ruim queimar, não sei o que lá, tem uma energia que é melhor, eu vou pegar e... cara, eu tenho que, na verdade, ajudar todo mundo, porque não adianta, eu tô nesse barco também, não adianta só eu querer lucrar com isso. O que eu quero é estancar essa água, o que eu quero é melhorar. Então, ele está falando, ele tem um propósito por trás disso. E aí as pessoas que entendem esse propósito, se esse cara vender, sei lá, o que esse cara botar para vender, ele vai vender para as pessoas que estão alinhadas a esse propósito. Tá? Então, comece porque ele fala muito sobre isso. Só que, óbvio, na prospecção, isso daqui puro não rola. Tem que ter adaptações. Tá? Tem que ter adaptações. Já falaremos sobre as adaptações. Por enquanto, o que tu entendeu daqui? Beleza, Ariel? Bem comentado, bem colocado. Sandro, eu acredito que esse contexto ali que a gente viu até agora, ele é muito utilizado na parte de venda mesmo, né? Aonde tu vai mexer no sentimento, na sensação da pessoa, tu vai adaptar o que tu tem ao que ela precisa até chegar num match perfeito, digamos assim. Na prospecção, eu acredito que inicialmente tu tira um pouco dessa sensação toda e foca mais na precisão. E tu deixa a sensação para depois. Como assim, Aline? Fala mais. Eu não sei se eu entendi. Como, por exemplo, na prospecção, tu vai buscar entender o que ele está precisando e suprir essa necessidade. Okay. E na venda, quando sai da prospecção e tu entra na venda, daí tu vai buscar fazer o cliente se sentir satisfeito, ele se sentir parte da tua empresa e tu parte da dele. Entendi. Sim, isso aí, exatamente. Exatamente essa linha, tá? E aí por isso que são dois ciclos diferentes. É o ciclo da busca e o ciclo da venda. E por isso que são duas pessoas diferentes. Quem prospecta segue uma estratégia, faz de um jeito, e quem vende faz de outro, e quem faz o pós-venda faz de outro. Por isso da segmentação de função. Por isso que vendedor vende, prospectador prospecta, e pós-venda faz pós-venda. Exatamente por isso, porque são objetivos, são momentos diferentes, são alinhamentos diferentes. Pode uma mesma pessoa fazer tudo? Pode. Em empresas menores eu não tenho como ter, eu tenho um vendedor só. Putz, agora vou ter que contratar mais dois, a minha empresa não suporta 3 vendedores. Ok, então o mesmo vendedor vai ter que fazer isso. Só que o vendedor tem que saber, uma hora ele tem o boné da prospecção, aí ele tira, pega o boné da venda, daí ele tira, pega o boné do pós-venda. Ele tem que trocar de boné o tempo todo. Aí, beleza, faz parte, não tem problema nenhum, não é errado. Agora, não é errado desde que eu saiba que são momentos diferentes, estratégias diferentes, abordagens diferentes. Isso é muito importante. Porque se eu confundir as bolas, eu posso produzir menos, ou eu posso perder clientes, ou eu posso deixar de conquistar clientes. E qualquer uma dessas três é ruim para a empresa. Ok? Olha só. Bom, então, tarefa para vocês amanhã assistir esse vídeo, eu mando o link para vocês, tá? Ou procura no Google lá, bota TED, Simon Sinek,
Comece pelo porquê que vocês vão achar. Aqui, ó. Então, ele fala do o que, como e porquê, tá? Ele bota num círculo lá, isso daqui não foi ele que inventou, isso aqui ele buscou na PNL, chama níveis lógicos da percepção. Então, qualquer coisa que acontece em seis níveis, tá? Ele pegou os 3 do meio, tá? Tem mais um aqui embaixo, que é contexto, tem o porquê, e tem, tem a identidade e tem a meta-identidade, tá? Que vão dar 6 níveis da experiência humana. Ele pegou esse miolo aqui. E quanto mais para cima, menos importância tem. Quanto mais para baixo, mais importância tem. A Apple, inclusive, ela trabalha muito na identidade. Ele aqui botou meio que como um porquê, mas a Apple meio que trabalha numa identidade, até numa meta-identidade. Para resumir, ele chamou tudo isso de porquê. Vai ficar mais fácil, porque isso daqui fica mais difícil de entender, então ele chamou de porquê, que é o meu porquê, por que eu existo. Como que eu faço o que eu faço e o que eu entrego. E aí, Balint, de novo, ali o que falou o Balint e, se eu não me engano, o Rômulo, vocês já entraram falando no que vocês entregam, que é o mais raso. Nos 20 segundos está proibido. Nos 4 minutos e... 4 minutos e quanto? 4 minutos e 40 segundos, show de bola. Aí, nos 4 minutos e 40, eu ficaria trabalhando no como e no quê. Então, assim, não é só no quê, é mais no como e um pouquinho do quê. Os 20 segundos é que é o porquê puro, é só porquê. Só porquê, o resto fica de fora. Tá? E tem que caber em 20 segundos. Ok, pessoal? Só para fechar aqui, vou dar um exemplo, e daí nós vamos para o encerramento, tá? Então, por exemplo, alguns porquê. Fica de tarefa para vocês aqui, tá? Até vou passar isso aqui batido, tá? Vou botar o nosso discurso aqui da Finício, tá? A minha principal persona é gerente comercial, diretor comercial ou dono, quando é o dono que cuida do comercial, tá? Essa é a minha persona. Para vender treinamentos, por exemplo, tá? Nós temos a ferramenta Finício, que faz toda a gestão de prospecção, que a empresa da Maria Fernanda usa lá, na Gabster, e temos uma outra linha que trabalha treinamentos, tá? Como esse que vocês estão fazendo aqui, que é gratuito, e tem treinamentos que nós cobramos. Então, digamos que eu vou ligar para uma empresa para vender treinamento em company. E aí eu estou ligando para o diretor comercial lá, por exemplo. Aí eu vou dizer assim, bom dia, Pedro, meu nome é... Ah, tá, aqui é o que eu tenho que fazer, né? Aqui é o porquê, então. Aí, digamos que eu vou ligar e vou dizer assim, ó, bom dia, Pedro, meu nome é Sandro, eu trabalho na Finício, e eu estou te ligando, Pedro, porque nós vendemos treinamentos, consultoria, coach, mentoria de vendas. Tem um minutinho para falar comigo sobre isso agora? O que o reptiliano diz assim, puta, vou perder tempo, o chefe vai mandar embora, não sei o que lá, vou morrer de fome. Então, ele diz assim, cara, fala o seguinte, ó, vou te passar para o RH. Treinamento, coach, esse negócio de coach, treinamento, isso é tudo para o RH. E aí, o cara me passa para o RH. Cara, eu estava com a minha persona, é o cara que me compra, ele levou para o RH. O RH não me compra. RH, sério, até compra. É raro, são raras as empresas onde eu vendo para o RH. Eu vendo para o gerente, diretor comercial. Às vezes eu até vou para o RH, porque o diretor de compra, beleza, legal, show de bola, só que é o seguinte, cara, treinamento tem que passar pelo RH. Beleza, daí eu passo porque faz parte do processo dele. Agora, não foi o RH que me comprou, quem me comprou foi ele. A parte burocrática, o RH que vai fazer. O meu pitch errado me jogou para a persona errada e eu vou perder esse negócio. Tá? Por quê? Porque eu estou dizendo o que eu vendo aqui. E o que eu vendo não me interessa. Esse cara não quer comprar treinamento, ele quer vender. Então, o que eu digo para ele? Isso aqui está errado, né? Bom dia, Pedro. Meu nome é Sandro, eu trabalho na Finício. E, Sandro, eu estou te... Pedro, bom dia, Pedro. Meu nome é Sandro, eu trabalho na Finício. Eu estou te ligando, Pedro, porque nós ajudamos as empresas a aumentar as vendas. Tem um minutinho para falar comigo sobre isso agora? Ele não sabe, não tem ideia do que eu vendo. Eu posso vender treinamento, eu posso vender software, eu posso vender consultoria, eu posso vender lead, eu posso, sei lá o que eu posso vender um monte de coisa. Agora, aumentar as vendas, um diretor comercial está no radar dele. Ele tem um monte de pepino, sei lá, eu poderia tocar. Cara, nós ajudamos a melhorar o controle da gestão dos vendedores, sei lá. Aí depende da persona que eu vou trabalhar, depende do que eu entrego, eu vou montar um discurso alinhado ao que ele vai ganhar com o que eu vou vender. Então, o meu pitch, cara, isso aqui dá 15 segundos, não dá nem 20. Se alguém quiser cronometrar, cronometra, mas não dá... Olha, é 15 segundos, não dá mais do que isso. Então, para o reptiliano, menos é mais. Aí ele vai dizer assim, ó,
Beleza, Sandro, show de bola, esse assunto me interessa, só que vou entrar numa reunião agora. Tranquilo, Pedro, quando é que eu te ligo? Ah, me liga de tarde. Ok, de tarde eu te ligo. Ou, não, cara, esse assunto me interessa. Aí eu começo a dizer como é que eu faço para aumentar vendas. Olha, Pedro, então assim, ó, enfim, eu até acho que tu colocou, né, Bruno, nós já trabalhamos na empresa tal, não sei o que lá, tu falou, acho que tu deu alguns exemplos, né? Show de bola, nos 4 minutos e pouco, nos 20 segundos não. Ok? Dúvidas? Ô, Sandro, eu não sei se o senhor pulou, não sei se foi proposital aí, mas com relação às guardiãs, né, às recepcionistas, eu ando utilizando esse pitch aí, eu só mudo o final perguntando, olha, quem seria o responsável? Às vezes, quando eu não sei, né, eu pergunto quem seria o responsável, enfim, como é que o senhor aborda, como é que eu passo, qual é a melhor forma de passar pelas recepcionistas? Tá. Tem várias, tá? Tu pode usar esse pitch, é um pitch que não faz muito sentido para ela, porque isso aqui não está no radar dela, e às vezes quando usa esse tipo aqui, sabe, ela pode não entender direito, porque aqui buscamos aumentar as vendas. Ah, vou passar para o Pedro é o vendedor que mais vende aqui na empresa, vou te passar para o Pedro lá. E ele é vendedor, só que ele é o vendedor que mais vende. Então, pô, esse é um cara que está interessado em vender mais. Só que o Pedro não me compra, porque ele vai comprar o diretor dele. Então, às vezes para a secretária isso aqui não faz muito sentido, tá? Pode ser que sim, pode ser que não, depende, tá? Depende. Para a secretária, tem algumas coisas, nós já podemos falar isso aí na próxima, tá? Mas eu vou antecipar aqui. Uma coisa que eu uso eu mando um e-mail para o Pedro, então antes eu liguei, fiz uma triagem para saber quem que é o diretor comercial, que é a minha persona, é o Pedro. Aí eu pego e mando um e-mail para o Pedro. Pedro, um discurso mais ou menos que eu começo. Pedro, meu nome é Sandro, da Finis, tal, nós ajudamos a empresa a vender mais, e aí, enfim, boto, de repente, alguns clientes, tal, que eu falo. Cara, Pedro, quando é que é o melhor momento para eu te ligar? E espero ele me responder. Na maioria das vezes, eles não respondem. Se ele responder, show de bola. Se ele não responder, não tem problema. Aí eu marco no Fenício lá, Fenício, me lembra para daqui a 2 dias ligar para essa empresa. Aí daqui a 2 dias eu ligo. Aí eu ligo, sei lá, a Suzana vai atender lá. Aí a Suzana, sei lá, empresa XPTO, bom dia. Oi, Suzana, eu já sei o nome dela, porque eu liguei para ela semana passada, eu anotei no CRM lá que ela é a Suzana. Oi, Suzana, me passa o Pedro, por favor. O simples fato de eu falar, oi, Suzana, me passa o Pedro, por favor, o piloto automático dela lá, opa, nem sei direito, não reconheci a voz, mas esse cara conhece o meu nome, conhece o nome do Pedro, pediu para falar com ele, eu vou passar para ele. Então, se tu fizer isso, tu já consegue barrar várias. Tem algumas que não cruzam, tá? Aí eu soube o que seria, eu estou trocando alguns e-mails com ele, pressupõe que está indo e está voltando. Eu só mandei não veio resposta, mas eu estou trocando. Estou trocando e-mail com o Pedro, eu estou esperando uma resposta desse último e-mail que eu mandei para ele não me respondeu, putz, como é importante aqui, achei melhor ligar, sabe como é que é, né? É melhor ligar do que ficar se conversando aí por e-mail. E, tá, só um pouquinho que eu vou te passar para ele. Às vezes cola, às vezes não cola. Então, isso é uma estratégia que eu uso, tá? Tem outras, podemos discutir aí na aula que vem. Tá? O que eu vou deixar de tarefa para vocês de hoje para amanhã? Assistir o Golden Circle e montar o pitch de vocês. 15 segundos, cronometra. Se der mais de 15, 20. 20 pode, tá? Se deu cronometro lá, se deu mais de 20, tá ruim, tem que tirar a palavra. E aí, o pitch, ele é de acordo com a persona. Se eu for falar para o cara da TI, é um jeito. Se eu for falar com o dono, é outro. Se eu for falar com o RH, é outro. Se eu for falar com a produção, é outra. Lembra que vocês fizeram um mapeamento de personas. Então, para cada persona que for ligado, vai ter que ter um pitch diferente. Então, tarefa para vocês é desenvolver esse pitch aí. Ok? Beleza. E tem que caber em 20 segundos. Se caber em 15, melhor ainda. E aí, acho que foi o Rômulo, foi o Diego, agora não me lembro, o Bruno, aliás, da questão de perguntar se está tudo bem. Cara, isso aí, pega os telemarketing, eles até não perguntam se está tudo bem, né? Mas eles ficam fazendo um monte de pergunta. Quem fala? É o Sandro. Cara, nos 20 segundos, não. É dar o teu recado e deu. E faz uma pergunta matadora. Podemos falar sobre isso agora? Beleza, pessoal? Como é que estamos no horário aí? Certinho, 21 horas. Ok?
Então, amanhã eu mando o material e mando o link lá do Golden Circle. Se vocês já quiserem assistir antecipadamente, é só botar no Google lá, Golden Circle, Simon Sinek, que vai aparecer para vocês lá. Tá? Assistam, tá? E vocês vão ver que logo depois desse corte que eu fiz, ele vai falar lá do cérebro reptiliano. Ele fala, na verdade, do límbico, tá? Ele fala do límbico e meio que fica subentendido o reptiliano ali também. Óbvio que ele não fala desse jeito, ele usa um linguajar mais simples ali, porque como ele não preparou a plateia, eu preparei vocês na semana passada. Como ele não preparou a plateia dele, ele tem que ser, né, de uma forma um pouco mais genérica. Beleza? Dúvidas? Aqui o Jonathan botou uma pergunta interessante. Ó. O Bruno lá colocou o site, né, que ele usa para comprar clientes, ó, se alguém quiser. Eu posso pegar isso aqui e mandar amanhã. Deixa eu... Copiem vocês agora aqui para garantir, quem quiser comprar lista, tá? E testar isso daí, pelo que entendi, tem uma parte lá que é gratuita, tá? Não sei. E aí o Jonathan pergunta aqui. Tem outra aqui, a Casa dos Dados, enfim, tem algumas lá. Depois que eu consigo tempo passei os 20 segundos e daí consegui a atenção do camarada lá, quanto tempo eu tenho para explicar o produto? Depende, tá? Depende. Eu acho que é o seguinte, na prospecção, se tu é um SDR, cara, 5 minutos, 10 minutos, não mais do que isso. Vai ter um script e adequado para aquele segmento, aquela pessoa, aquele produto, blá, 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 blá. Vai rodar esse script, não deveria demorar mais do que uns 10 minutos, tá? De 5 a 10 minutos tu consegue executar esse bate-papo ali. Vai depender, se o camarada for verde, se o camarada for amarelo, se ele for vermelho, então vai ser mais rápido. Então vai depender de uma série de variáveis. Se ele te der corda, vai dando corda. Tem que tomar cuidado para não demorar 20 minutos, e aí quando tu vê, tu ficou 20 minutos no cliente, tu poderia ter feito mais um cliente nesse mesmo tempo ali, né? Então, sei lá, 5 a 10 minutos, 15 aí no máximo, acho que é um bom tempo. Tá? Óbvio que depende, tudo depende. Eventualmente, se for uma venda muito técnica, precisa buscar um monte de informações, eu faço uma prospecção um pouco avançando já no início da venda, aí talvez seja mais. Aí talvez seja 15, 20 minutos, talvez. Não tem o número certo, tá? Vai depender muito Tem que ter um planejamento aí prévio. Alguém mais tem alguma dúvida? Não? Então, nos encontramos amanhã mesmo, bate-horário, 6h30, eu abro a sala. Beleza. Um abração aí. Beleza, Até mais. boa noite.